O princípio do apostolado. Em Deuteronômio 22, do versículo 1 ao 2, está escrito: Vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles. Restituí-lo-ás sem falta teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou tu não o conheceres, recolhê-lo-ás na tua casa, para que fiquem contigo até que teu irmão os busque e tu lhes restituas. Esse é exatamente o princípio do apostolado. Deus envia a nós ovelhas perdidas, pessoas que se perderam, para que a gente prepare e cuide para quando Ele vier buscá-los. Quando nós vermos essas pessoas vulneráveis, nós não devemos furtá-las como se a vida delas fosse nossa e ser egoístas, sabe? Querer que a pessoa tenha uma amizade só conosco e não levar Cristo a elas, ou então deixá-las dependentes de nós, como se elas só fossem ouvir a Cristo através de nós. Mas os apóstolos, eles preparam as pessoas até o ponto em que elas sejam responsáveis por ouvir a Cristo sozinhas, sem precisar de uma palavra sempre nossa. Eles preparam essas pessoas até que o noivo venha buscá-las e elas tenham um relacionamento forte o suficiente com o noivo a ponto que elas ouçam o noivo. Eles cuidam dessas pessoas como se fossem seus próprios filhos. Colocam elas dentro de suas casas até o momento que o noivo vem buscá-las e eles caminham sozinhos, sem nós. Eles entendem que a vida das pessoas não é nossa. Deus apenas deixou que a gente fosse um canal para que Ele, fluindo através de nós, cuidasse da vida dessas pessoas. Mas, na verdade, nada do que a gente fale pela nossa carne vai convencer as pessoas. É somente a ação do Espírito Santo. A gente é apenas um canal, como pais, mães e irmãos mais velhos, que vão falar para os que estão começando agora, ensiná-los até que eles mesmos aprendam do Pai. Os apóstolos não fazem assim para que as pessoas fiquem sempre dependentes deles, mas fazem assim, preparando as pessoas até o momento que Jesus fale: até aqui essa ajuda te foi precisa, mas daqui para cá somos eu e você, e eu vou fazer coisas grandes e novas contigo. Os apóstolos ficam felizes quando essas pessoas se desenvolvem em Deus e quando elas começam a viver na dependência de Deus. Foi como que Paulo fez com Timóteo. Paulo viu um grande potencial em Timóteo, começou a caminhar com ele, para que quando Paulo fosse morto, Timóteo já estivesse pronto o suficiente para andar somente com Deus e dessa maneira discipular outras pessoas. Esse deve ser o coração de um discipulador. Tem que ser um coração de, cara, eu vou levar essa pessoa para dentro da minha casa, eu vou cuidar, mas eu vou ensinar ela que o noivo está esperando, que ela precisa se desenvolver e esperar até que o noivo a chame. Entender que a gente aconselhar aquela pessoa é somente um meio de ela se desenvolver, mas que algum dia ela vai crescer tanto em Cristo que a nossa ajuda não será mais precisa. Entender que a gente deve sempre orar por ela, mas que a gente deve esperar que ela vá às nações, que ela saia de dentro da nossa casa e vá às nações, que ela fale às pessoas e que ela se desenvolva. Esse deve ser um coração de comunhão e de um discipulador. Isso evita a inveja, evita o narcisismo, o egoísmo. Isso é entender que a gente tem que ser apenas alguém usado por Deus, mas que na verdade é Deus quem cuida do coração. E esse é o princípio do apostolado, preparar as pessoas para que elas voem em Cristo e orar por elas quando elas estiverem voando. É isso, beijo!